Amigos queridos, bom dia, muita paz, que essas bênçãos de Jesus, esse sol eterno, maravilhoso, seja agora a luz na vida de todos que buscam esse mestre, todos que buscam os entendimentos, a sustentação, a continuidade dessa caminhada aqui na Terra e no plano espiritual. Seja então esse sol da verdade, esse sol da misericórdia divina, o companheiro eterno, constante de todos nós. Que Jesus abençoe e mais esse encontro. Que assim seja. Graças a Deus. E vamos lá. Começamos num ótimo dia, né? Sol aparecendo, sol carregado de nuvens. Vem mais uma chuvinha no final da tarde. Aqui em São Paulo tá assim, né? E nesses momentos, o nosso coração, com certeza, o coração de todos, se volta um pouquinho mais a Deus. Isso já faz parte do Espírito, né? Já faz parte da nossa essência buscar Deus nos momentos que nos causam aflição, que nos causam uma certa insegurança. Buscamos Deus por nós e graças a Deus já buscamos Deus pelos outros da humanidade, por todos. Então, que Jesus, nesse infinito amor, abrace todos nós quando sintonizamos ainda mais os nossos melhores sentimentos, nossos melhores pensamentos a essa justiça divina, que é a Mãe Maria, nossa Mãe Santíssima. Continue sempre abraçando e socorrendo a todos. Muito bom estar aqui, falando, estudando, refletindo, porque a cada estudo nós aprendemos um pouquinho mais. E as minhas reflexões se tornam aí mais acesas dentro de mim e a inspiração que me vem, essa vontade em praticar o Evangelho de Jesus se fortalece. E que seja assim em todos os corações. Muito obrigada, comunidade Caminheiros, né? Comunidade Espírita Caminheiros do Amor, ou Caminheiros do Amor, que nos abre as portas em todos os momentos, momentos bons, momentos tristes, nos momentos que nós mais necessitamos, está lá, de braços abertos. Isso é muito bom. Agradeço a Deus pela oportunidade da vida, a oportunidade de conhecer o Evangelho de Jesus, a oportunidade de estar mais um momento exercitando esse ensino vivo do nosso Mestre Jesus. E hoje nós vamos falar do capítulo 27, deixa eu pôr do capítulo 27, Pedi e obtereis, a eficácia da prece, item 5 e item 6. O item 5, São Marcos, evangelista, ele coloca uma frasezinha
e depois nós desenvolvemos a fala em cima dessas palavras de Marcos, o evangelista. Mas antes de ler o evangelho, eu vou ler para vocês, para nós, aqui, uma mensagem do livro O Evangelho por Emmanuel, segundo Mateus. Também tá escrito, psicografado por Chico Xavier. E as lições de Jesus, nós temos que entender, como sempre colocamos, uma linguagem da época, né? Então, nós temos que trazer esse evangelho para nós, para os nossos dias. Porque se não trouxermos o evangelho de Jesus para as nossas vivências diárias, muitas coisas parecem não fazer sentido. Então, nós temos que trazer. E essa semana eu também estudando um pouquinho mais o evangelho, e eu vi lá, quando foi me enviado o tema a ser falado para esse vídeo, eu pensei, nossa, que legal. Quando eu fiz o meu primeiro vídeo pela SECA, foi justamente esse mesmo tema, né? Que legal. Eu pensando, falando sozinha, né? Que legal, vou falar sobre a eficácia da prece. Foi o primeiro tema que eu fiz. E aí eu fiquei pensando, se passaram 2 anos, 2 anos e meio, desse primeiro vídeo para esse de agora. Nesse período, muitas coisas mudaram na minha vida, mudaram na vida de cada um de vocês, na vida da humanidade encarnada e da humanidade desencarnada. Muitos despertaram, não é verdade? Muitos deixaram aqui a Terra, partiram para o plano espiritual, muitos do plano espiritual retornaram à Terra. E a nossa vida, falando aqui da vida do encarnado, do espírito que caminha, ela mudou bastante, a minha vida mudou bastante, né, nesse período. Mas o legal nisso tudo é que eu aprendi um pouquinho mais sobre o valor da prece. Porque a cada momento de alegria, eu inspirava, eu absorvia aquela energia do amor que vinha do mais alto e que me era entregue, sim, em vibrações. Eu agradecia pelos momentos de alegria, felizes, aqueles que davam a calma, né? Como dizia Jesus, que dava tranquilidade no mar, não fiquem aflitos, tenham fé, não é assim que Jesus falava? Lá para os seus discípulos, os seus apóstolos, quando estavam em alto mar e o mar ficava nervoso, né? Então, nesses momentos, vinha a tranquilidade. Não estamos sozinhos. E nos momentos de aflição, essa mesma confiança em buscar em Jesus, buscar em Deus, esse amparo, também vinha de uma forma muito forte. Então, os meus pedidos, porque nós pedimos sim para Deus, mesmo Ele conhecendo tudo que nós necessitamos, Ele tem lá a programação assim íntegra, nossa, né? Transparente. Mas mesmo assim nós pedimos. E Ele não se incomoda que nós peçamos. Muito pelo contrário.
Ele fica feliz quando os nossos pedidos são pedidos para coragem, para fé, para força, para esse bálsamo, né? Porque nós nos reconhecemos como filhos e Ele é o Pai. Ele é o poder, a justiça, enfim. Então, em a cada pedido, com fé, com a confiança, que era justo, que o Pai sabia que era justo, que não ia prejudicar lá na frente a minha encarnação, porque como falamos, o Pai, ele nos dá de uma forma que não nos prejudique lá na frente, porque a nossa vida é eterna. Ele não nos dá uma coisa momentânea. Antes de dar, ele já sabe, ou melhor, ele já sabe. Se isso for prejudicial para minha vida espiritual eterna, ele não vai dar, né? Mas a cada vez que ele me ouvia, uma luz se acendia. Se acendia na minha forma de solucionar, de me fortalecer. É maravilhoso. Mas antes de falar do tema, embora eu já esteja falando, né, da eficácia da prece, saibamos pedir com responsabilidades, saibamos entender quando não somos atendidos, porque o Pai só vai dar aquilo que não vai nos prejudicar. Eu vou ler uma mensagem para vocês desse livrinho. Quando Jesus estava lá, próximo a essa partida dele da terra, né? Ele seria entregue lá aos soldados. E ele saiu com os seus amigos, trabalhadores, seus discípulos. Então, o nome da mensagem: Para os Montes. Referindo-se aos instantes dolorosos que assinalariam a renovação planetária, aconselhou o mestre aos que estivessem na Judéia procurar os montes. A advertência é profunda, porque pelo termo Judéia devemos tomar a região espiritual de quantos, pelas aspirações íntimas, se aproximem do Mestre para a suprema iluminação. E a atualidade da Terra é dos mais fortes quadros nesse gênero. Em todos os recantos estabelecem-se lutas e ruínas. Venenos mortíferos são inoculados pela política inconsciente nas massas populares. A Baixada está repleta de nevoeiros tremendos. Os lugares santos permanecem cheios de trevas abomináveis. Alguns homens caminham ao sinistro clarão de incêndios. Aduba-se o chão com sangue e lágrimas para a semeadura do porvir. É chegado o instante de se retirarem os que permanecem na Judéia para os montes das ideias superiores. É indispensável manter-se o discípulo do bem nas alturas espirituais, sem abandonar a cooperação elevada que o Senhor exemplificou na terra, que aí consolide a sua posição de colaborador fiel, invencível na paz e na esperança, convicto de que após a passagem dos homens da perturbação, portadores de destroços e lágrimas, são os filhos do trabalho que semeiam a alegria de novo e reconstroem o edifício da vida. Então, eu acho que aí já dá para nós entendermos um pouquinho. Hoje nós que nos assumimos cristãos, nós já conseguimos sair desse estado da Judéia, do baixo, né? E subirmos aos montes. Isso de uma forma, como é colocado lá, os montes espirituais. Conhecemos Jesus. Sabemos que somos filhos de Deus. Se somos criados por Deus, então nós já trazemos um pouquinho mais dessa sementinha ali, dando os primeiros galinhos, as primeiras folhinhas. E se já conhecemos o Evangelho de Jesus,
se já participamos desse banquete, esse alimento espiritual, então, nessas horas que estamos alegres, vamos subir ao monte da nossa essência do amor, dessa essência que nos liga e nos fortalece ao Pai Criador, a esse Mestre amado. Nos momentos das nossas dores, das nossas tristezas, angústias, porque estamos na Terra, vamos passar sim por todos esses momentos, momentos alegres, momentos tristes, momentos de dor, momentos de insegurança. Tudo isso é natural. Mais natural ainda, quando nos ligamos, quando despertamos a nossa essência e subimos a esse monte da nossa essência maior, a essência divina. Porque a partir do momento que eu saio dessa região da inferioridade, dos medos do mundo, e eu subo esse degrau, essa montanha, ou esses montes, da nossa essência divina, as coisas vão como lá o mar, que Jesus foi e acalmou. E não vamos fazer também, como naquela passagem, que Jesus está lá, ele se retira para fazer a prece e conversar com Deus, porque Jesus fazia isso exemplificando, tá? Ele exemplificava justamente para que nós aprendêssemos, para que aqueles que estavam ali com ele vissem e divulgassem e aprendessem com ele. Então, nesses momentos que nós saiamos do nosso tumulto, né? Das nossas dores, vamos conversar com Deus. Vamos falar, abrir o nosso coração, mesmo Ele conhecendo o nosso coração. Mas é tão bom conversar com Deus. É tão bom saber que Jesus está ali. É muito maravilhoso. E não vamos fazer como aqueles que acompanhavam Jesus. Enquanto ele orava, adormeciam. Adormeciam de que forma? No falar coisas inúteis, no vagar os pensamentos em coisas inúteis. Vamos ficar alertas nessa oração constante, porque a oração constante, essa prece, essa eficácia da prece, deve ser como a que Jesus sempre fez, trabalhando, praticando. Porque cada atitude de Jesus era uma prece. Cada socorro que ele fazia era uma prece. Ele exemplificava. Então vamos lá. Eficácia da prece, que Marcos, o evangelista, como todos sabem, ele conheceu Jesus muito pouco, a vivência dele, a convivência, né? Mas por parte de família. Então, ele assistia desde pequenininho alguns encontros de Jesus e dos seus discípulos na casa da mãe e ouvia também as histórias de Jesus depois, através de um outro amigo que acompanhou Paulo. Enfim, lá na frente vocês vão entender tudo isso. Nós entendemos, né? E o Marcos, desde pequeno, ele tinha essa confiança e esse amor. Então ele coloca: por isso vos digo, todas as coisas que vós pedirdes orando, crede que as haveis de ter, e que assim vos sucederão. Marcos, tá lá o versículo, tudo certinho, 24. Há pessoas que contestam a eficácia da prece, entendendo que por conhecer Deus as nossas necessidades, é desnecessário expô-las a Ele, como foi dito.
Ele conhece sim. Ah, mas ele sabe tudinho o que eu, Neuza, preciso. Ele sabe o que vai me fazer bem. E ele sabe que também eu não devo ter. Mas, continua ele, acrescentam ainda, ou melhor, isso é, acrescentam ainda que tudo se encadeando no universo através das leis eternas, nossos votos não podem modificar os desígnios de Deus. Sim, quando ele cede um pedido que nós fazemos, como foi dito, ele sabe que aquilo que ele está dando para nós não vai nos prejudicar na caminhada, porque ele não vai dar para nós alguma coisa que vai nos fazer mal. Se aqui na Terra os pais não vão dar um veneno para o seu filho se alimentar, imaginem Deus. Há leis naturais e imutáveis, sem dúvida, que Deus não pode anular segundo os caprichos de cada um de nós. Mas daí acreditar que todas as circunstâncias da vida estejam submetidas à fatalidade, a distância é grande. Se assim fosse, o homem seria apenas um instrumento passivo, sem livre arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a fronte ante os golpes do destino, sem procurar evitá-los, e não deveria esquivar-se dos perigos. Deus não lhe deu entendimento e inteligência para que não os utilizasse, a vontade para não querer, a atividade para não cair na inação. O homem, sendo livre de agir num ou outro sentido, seus atos têm para ele mesmo e para os outros consequências subordinadas às suas decisões. Em virtude da sua iniciativa, há, portanto, acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade e que nem por isso destroem a harmonia das leis universais, da mesma maneira que o avanço ou atraso dos ponteiros de um relógio não destrói a lei do movimento, o que regula o mecanismo do aparelho. Deus pode atender a certos pedidos sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, dependendo sempre o atendimento da sua vontade. Então é o que nós acabamos de falar, de colocar. Deus sabe o que cada um de nós precisa, mas a nossa prece, elas são todas. Gente, quando eu falo todas, não todas preces inteligentes, úteis, elas são recolhidas por essa equipe invisível aos nossos olhos aqui da Terra. Esses anjos, esses espíritos amorosos, eles recolhem cada uma. Imagina quantos milhões de preces, de orações, de pedidos que são recolhidos. E essa prece, sendo recolhida por esse universo amoroso, elas são encaminhadas ao Pai e serão distribuídas de acordo com a justiça dele, com o saber dele. Então, essa nossa prece, ela se fortalece quando verdadeira. Ela se fortalece aí com essas infinidades de vibrações amorosas. Imagina o que retorna para nós. Imagina o benefício das nossas preces, das nossas orações, quando nós pedimos ao Pai, no silêncio ali, quando nos ligamos a esse monte, a esse altar da fé, o quanto é poderoso, o quanto é poderosa essa prece, o quanto de irmãos, no termo geral, espíritos, encarnados e desencarnados são beneficiados, incluindo-nos a nós. A prece está aí. A eficácia da prece depende de cada um de nós.
Depende da nossa essência estar lá no monte. Esse monte que Jesus exemplificou em todas as passagens. Esse é o tema da semana. Vamos dar aí as nossas cutucadinhas, vamos refletir e vamos viver em prece nas nossas atitudes diárias, na nossa prática, a verdadeira prece que Jesus nos ensinou. E assim eu encerro agradecendo a todos, e que essa prece que Jesus deu ali para nós, gratuitamente, seja a luz, a prece diária de todos os corações. Assim como ele fez ensinando, ele orou e nos deixou também a prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Pai, o vosso reino. Então, façamos esse reino do Pai ser prática diária em nós. Sendo prática diária em nós, abençoando-nos, Pai. Abençoando o nosso ser. Nós nos abençoando. Abençoaremos tudo que colocarmos as nossas mãos. Tudo que conduzirmos os nossos pensamentos. Porque estaremos sempre no monte da fé, junto com Jesus. Muita paz, muita luz. E que Jesus nos abençoe a todos.